Sabe quando a gente se pergunta, como é que o governo decide construir um hospital num bairro e não no outro? Ou o que dá a um agente de trânsito o poder para aplicar uma multa? Então, por trás de tudo isso, existe uma espécie de manual de regras invisível, o direito administrativo. É ele que dita como o Estado age, e é sobre como esse manual funciona que a gente vai conversar. A grande questão é essa, né? Por que o Estado pode fazer coisas que seriam impensáveis para uma pessoa comum, tipo desapropriar um terreno ou fechar um comércio? A resposta está num dos maiores desafios da democracia: dar ao governo poder suficiente para agir pelo bem de todos, mas ao mesmo tempo colocar limites muito claros para que esse poder não se vire contra as pessoas. É uma balança, um equilíbrio super delicado. Para a gente começar a entender essa lógica, a melhor forma é pensar que o governo não usa só um, mas dois manuais de regras diferentes. Dependendo da situação, ele pode agir com toda a força de uma autoridade pública ou quase como se fosse uma empresa privada. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, o primeiro conceito é o de regime jurídico da administração pública. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa nisso como a biblioteca de leis inteira do governo. Lá dentro tem tudo. Todas as regras possíveis, tanto para quando ele age com seu poder máximo, quanto para quando ele atua de um jeito mais parecido como uma empresa. E a gente vê essa diferença muito claramente. Por exemplo, quando o governo vai construir um metrô, ele segue um monte de regras super rígidas de licitação. Aí ele está usando o chapéu do direito público. Agora, e quando ele só precisa alugar uma sala para um escritório? Aí a coisa muda. Ele age de um jeito muito mais próximo do direito privado, quase como qualquer pessoa ou empresa alugando um imóvel. Ok, e se a gente der um zoom dentro desse universo do direito público, a gente chega no coração da coisa, o regime jurídico administrativo. E olha, aqui está a ideia central de toda essa nossa conversa. Esse regime é como uma moeda de duas faces. De um lado, você tem as prerrogativas, que são os superpoderes do Estado, sabe? E do outro, você tem as sujeições, que são as amarras, os limites bem apertados para garantir que esses poderes não sejam usados de forma errada. E essa história de poderes e limites não é aleatória, não. Tudo isso é guiado por 5 regras de ouro. São 5 princípios que a administração pública simplesmente não pode, em hipótese alguma, ignorar. E o mais legal é que tem um jeito super fácil de lembrar quais são eles. É um macete famoso, a palavra LIMPE. Cada uma dessas letras é um pilar que sustenta toda a atuação do governo. Vamos passar por eles rapidinho. O L é de legalidade. Pra gente, vale a regra de que o que não é proibido é permitido, certo? Pro governo, é o contrário. Ele só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. O I é de impessoalidade. A ação do governo tem que ser neutra, para todo mundo, sem favorecer amigos ou perseguir inimigos. O M vem de moralidade. Não basta só estar na lei, tem que ser ético, tem que ser honesto. O P é de publicidade. Como regra, tudo que o governo faz tem que ser transparente, aberto para todo mundo ver. E por último, o E de eficiência. O serviço público precisa buscar o melhor resultado, com qualidade e no menor tempo possível. Beleza, agora que a gente já entende as regras do jogo, vamos falar das ferramentas que a administração usa. Mas um ponto crucial. Todo poder vem junto com o dever, e sempre existe o risco desse poder ser mal utilizado. Aliás, antes de falar dos poderes, a gente tem que falar dos deveres, porque eles vêm primeiro. A administração tem o dever de agir quando a situação exige, o dever de ser eficiente, de ser honesta, que é o dever de probidade, e, claro, o dever de prestar contas de tudo que faz. Esses deveres são o alicerce. Um dos poderes mais fáceis de ver no dia a dia é o chamado poder de polícia. E calma, não é da polícia ostensiva que a gente está falando. É o poder que o Estado tem de limitar um direito de uma pessoa para proteger todo mundo. O exemplo clássico é o da vigilância sanitária, que fecha um restaurante sem higiene. Ela está limitando o direito do dono para proteger a saúde de todos os clientes. Outro poder importante é o disciplinar. Esse já é um poder mais para dentro de casa. É a ferramenta que o governo usa para manter a ordem e punir irregularidades cometidas pelos seus próprios servidores ou por empresas contratadas. É a capacidade da administração de se auto-organizar e garantir a disciplina. Tá, mas e quando esses poderes são usados do jeito errado? Aí a gente entra no abuso de poder. E tem basicamente 2 formas disso acontecer. A primeira é o excesso de poder. É quando o agente público faz algo que ele não tem autorização legal para fazer. A segunda é o desvio de finalidade, que é mais sutil. Aqui, o agente até tem o poder, mas ele usa para um objetivo pessoal e não para o bem público. Mas afinal,
Quem são as pessoas de carne e osso que exercem esses poderes e precisam seguir todos esses deveres em nome do Estado? Vamos conhecer os agentes públicos. E olha que interessante, o termo agente público é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é só o servidor concursado, não. Inclui os políticos, como o presidente e os parlamentares, os militares, os empregados de empresas estatais e até mesmo os cidadãos comuns que colaboram com o Estado, tipo um mesário no dia da eleição. E não importa a categoria, viu? Todos eles estão debaixo do mesmo guarda-chuva de responsabilidades. Todos precisam seguir os princípios do LIMP, têm dever de honestidade e podem ser responsabilizados por seus atos nas esferas civil, criminal e administrativa. Ok, vimos um monte de conceitos, princípios, poderes, mas, no final do dia, por que tudo isso realmente importa? Qual o impacto real dessas regras na vida da sociedade? Então, o X da questão é o seguinte: o direito administrativo é a garantia do equilíbrio. É ele que dá ao Estado as ferramentas para agir pelo bem comum, ao mesmo tempo que protege cada pessoa contra o autoritarismo e a injustiça. É a regra do jogo que garante que o poder sirva ao público, e não o contrário. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. É uma questão que está no centro dos maiores debates dessa área. Quando a necessidade de um resultado rápido e eficiente bate de frente com a obrigação de seguir estritamente o que a lei determina, qual desses deveres deveria ter mais peso? A resposta não é simples e define muito sobre como a administração pública funciona na prática.